Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Alegria grande mais uma vez, podemos estar aqui, para gravar um vídeo, para dar um apoio aí à nossa Escola Bíblica Dominical. A proposta desse vídeo não é explicar a lição na sua totalidade, que será feito no domingo pela manhã, com os nossos professores, o que, por certo, será muito bem aplicado aí, tá bom? Mas dar uma visão geral e incentivar você da importância que é a nossa Escola Bíblica Dominical, tá? Dessa feita, no próximo domingo, no dia 26, a lição será a lição de número 4. E a lição de número 4, ela traz por título o corpo como templo do Espírito Santo. E já no textual, o apóstolo Paulo nos chama a responsabilidade muito séria, dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso é maravilhoso pensarmos dessa forma. É maravilhoso, mas também nos chama a responsabilidade. E para que nós possamos entender essa analogia que Paulo fez, essa comparação aqui, usando essa palavra templo, e quando a gente fala em templo, a gente se remete ao Antigo Testamento. E o templo no Antigo Testamento, ele tem uma importância muito grande na adoração a Deus. A importância do templo é muito grande no Antigo Testamento. E quando a gente vai observar que toda a adoração que Israel fazia, ela girava aí em torno do templo. Se você observar o quão importante era o templo, se você ler o livro do profeta Ageu, você vai ver que Deus permitiu alguns castigos sobre a nação de Israel. E você vai ver lá, a crítica de Deus era justamente porque o povo saiu do cativeiro, tinha missão de edificar o templo, mas o povo deixou de edificar esse templo. E foi cada um correr a sua própria casa. E você vai ler ali no profeta Ageu que a crítica de Deus é essa, que o castigo veio. E você vai ver as palavras de Deus, por causa da minha casa que está deserta. Entendeu? Então, por causa dessa negligência que o povo de Israel teve em reconstruir o templo, Deus permitiu alguns castigos sobre a nação. Por quê? Porque era por meio do corpo que se fazia a adoração em Israel. Olha só a importância do templo. Então isso é interessante, porque quando o povo de Israel no Antigo Testamento negligenciava o templo, a adoração ficava comprometida. E nesse caso, no livro do profeta Ageu, a mesma coisa. O povo abandonou o templo estava destruído, tinha que ser reconstruído. E aí a adoração a Deus já ficou comprometida. E agora no Novo Testamento, Paulo está dizendo para nós que nós somos o templo que o Espírito de Deus habita e que nos chama a responsabilidade. Quando nós olhamos para a história bíblica, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, o judeu, ele considerava o templo como profanado, no caso aqui o templo físico do Antigo Testamento, quando se quebrava algumas partes do templo, ou quando se trazia algo para dentro do templo que não adorava a Deus. O templo era considerado profanado. E a gente vai observar no livro do profeta Ezequiel que o que fez com que Deus permitisse que o templo do Antigo Testamento fosse destruído foi justamente isso. O povo trouxe para dentro do templo seus ídolos, suas imagens, que não adoravam a Deus. E o povo de Israel fez do templo também um tipo de amuleto. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que o povo se apegava ao templo, dizendo, não, nós não vamos ir para o cativeiro não, porque nós temos o templo nos segura. E o que fez aí com que Deus permitisse que o templo fosse destruído. Tá? Então essa analogia do apóstolo Paulo, ela é importante, ela é relevante para nós, tá bom? Pensarmos um pouquinho do nosso corpo como templo. Tá bom? Isso é interessante. Hoje, agora no Novo Testamento, não tem mais um templo físico de pedras para a gente adorar a Deus. Tá? Mas toda a adoração agora a Deus no Novo Testamento, ela é feita justamente por causa do nosso corpo. Se você quer uma referência bíblica interessante, 1 de Pedro, no capítulo 2 e verso 5. Eu vou ler o versículo resumido para você, para a gente ganhar tempo aqui. Lá em 1 de Pedro 2 e 5, vai dizer assim, vós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, para oferecer sacrifício para Deus. Olha só que interessante. Então, Pedro já está fazendo uma comparação interessante. Olha, agora o corpo, ele é o quê? Ele é pedra viva.
E ele é edificado para quê? Para oferecer sacrifício. Sacrifício era o quê? Era um meio que Israel adorava a Deus no Antigo Testamento. A adoração a Deus de Israel no Antigo Testamento, ela era feita por meio do sacrifício. Tinha oferta pacífica, a oferta para expiar o pecado, oferta de agradecimento, e um tanto de oferta que você pode pesquisar lá em Levíticos, que você vai ver. Tudo aquilo era um meio de adorar a Deus, e era tudo feito por meio do sacrifício, oferecendo a Deus, e boa parte delas no local. Então isso é interessante, porque Pedro considera o corpo como o quê? Como pedra viva. E isso nos remete, sabe o quê? O altar de pedra no Antigo Testamento. Antes do templo ser construído e ser feito ali o altar dos holocaustos, que já nos dias do templo, nos dias do tabernáculo, ele era feito de bronze. Mas antes disso, todo o sacrifício era feito sobre o altar de pedras. Por exemplo, o livro a gente vai ver lá em Elias, né? Quando ele vai desafiar lá os profetas de Baal, ele vai reconstruir o altar. E esse altar era justamente de pedra. E sobre esse altar, ele vai colocar ali o sacrifício, tá? Para que Deus possa responder a sua oração. Então o altar antes, né? Ele era esse altar de pedra. Depois vai ser aí de bronze, mais na frente um pouquinho. Então o que eu quero só chamar a atenção, porque o corpo, Paulo disse aqui no textório que ele é o templo. Pedro está dizendo que ele é também o altar. E Paulo vai um pouquinho mais além. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12 e versículo 1, vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo já foi um pouquinho mais além. Olha que coisa interessante. Pedro diz que é pedra, que o nosso corpo também ele é pedra viva, ou seja, o local que ficava o sacrifício, ou seja, seria o altar. Paulo está dizendo também que o nosso corpo também é o sacrifício, tá? E agora, Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer que o corpo também é o templo. Então, 3 analogias interessantíssimas, tá? Que nos traz uma referência ao templo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para a adoração ser concretizada na sua totalidade, tinha que ter o altar, tinha que ter o sacrifício e tinha que ter o templo também, que era feito no templo. Então isso é maravilhoso. Inclusive, né, o sangue do sacrifício, né, ele tinha que ser aspergido sobre a tampa do propiciatório, a tampa da arca, né, em sinal de que Deus estava recebendo. Então isso é interessante, essa analogia de Paulo, porque tudo que o templo do Antigo Testamento representava agora, o Novo Testamento traz essa realidade para nós como corpo. E o mais interessante nisso tudo que eu vejo é que para que o sacrifício fosse concretizado, a oferta fosse aceita por Deus, tinha que ter o fogo, né? E se você ler lá no dia da inauguração do templo, você vai ver que Deus mandou fogo do céu e consumiu o altar do holocausto, consumiu o holocausto. E o sacerdote, a partir daí, está escrito em Levítico, tá? Que o sacerdote passou a ter um cuidado com aquele fogo, porque lá em Levítico está dizendo: e a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o sacerdote ficou responsável aí para poder cuidar daquela chama, para ela não se apagar. E tinha uma escala e tal, e todo dia pela manhã retirava as cinzas, acendia o fogo, colocava colocava gordura para queimar. Ou seja, nunca podia faltar sacrifício naquele altar, porque senão a chama apagava. E isso é interessante, nos remete, porque no Novo Testamento aí, mas e o fogo? Se para que o sacrifício fosse aceito, tinha que ter o fogo para queimar aí o sacrifício. E o fogo agora? Né? Isso é uma pergunta interessante, você pode pensar, mas também foi providenciado. Né? No dia de Pentecostes, por exemplo, o nosso Senhor Jesus mandou o Espírito Santo para dentro da nossa vida. Tá? E a gente aí passou aí a ser templo do Espírito Santo. E um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E o que é curioso nisso tudo é que o apóstolo Paulo, ele vai nos chamar a atenção dizendo assim: não extingueis o Espírito, ou seja, assim, não deixa a chama apagar. Então, assim como no Antigo Testamento o sacerdote tinha aquele cuidado de não deixar a chama apagar, tá? Porque todo dia tinha que ter o sacrifício, né? E ele tinha aquele cuidado
né, que não era tão simples para lidar com o sacrifício, tirar as cinzas. Se você ler lá em Levítico, ele tinha que trocar a roupa, depois levar as cinzas para fora do arraial, tinha uma trabalheira toda. Não vamos discutir isso nessa lição, é só para despertar a sua atenção para a EBD. No Novo Testamento, o cuidado continua o mesmo. Agora, como o Espírito Santo veio para dentro de nós, veio para dentro do nosso corpo, que é por meio da presença do Espírito Santo, que ofertamos a Deus, é recebido. É por meio da presença do Espírito Santo que nós temos acesso ao Pai. Entendeu? Então, nós precisamos cuidar muito deste corpo, porque este corpo, ele é o templo. O Espírito Santo habita nele. A chama que faz com que tudo que a gente oferece seja aceito por Deus é o Espírito Santo. Então, o cuidado, ele redobrou. Entendeu? É no Novo Testamento na questão do corpo, porque é por meio do corpo que nós adoramos a Deus, que nós louvamos a Deus, que nós ofertamos a Deus, e isso é importante. Então, no Novo Testamento agora, até porque a gente precisa entender que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele tem que ser compreendido à luz do Antigo Testamento. Tá? E aqui a proposta é sempre levar a usar a Bíblia para responder a Bíblia mesmo. Então, ou seja, agora no Novo Testamento o corpo, ele é o altar, ele é o sacrifício e ele é o templo. E isso é maravilhoso. Tá? Então, toda adoração a Deus ela é feita por meio do corpo. E o nosso corpo precisa estar bem, tá bom? Para que a gente possa aí prestar a Deus um sacrifício vivo, santo, que agrada a Deus, tá? Isso é para a gente pensar o quanto que o nosso corpo ele é importante na adoração a Deus. Então você, meu irmão, que vai estar indo na EBD agora no dia 26 de outubro, você precisa pensar, tá? Você precisa pensar que o seu corpo ele é o templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E que esse corpo não pertence a nós agora. Agora ele pertence a Deus. E ele foi comprado por um bom preço. Então nós temos que fazer de tudo para que esse corpo nosso não seja profanado. Tá? Lá em Efésios está dizendo que nós somos criados para louvor e para a glória de Deus. Então o nosso corpo ele tem que glorificar a Deus. É a missão nossa. Quando eu trago para dentro da minha vida coisas, né, que não adoram a Deus, que não glorifica a Deus, eu estou profanando esse corpo, tornando ele inabitável para a presença do Espírito Santo. E eu costumo dizer que Deus ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Se Deus não for o primeiro lugar na minha e na sua vida, nós somos idólatras. Diz o texto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nos chama a atenção aqui, primeiro o reino. Então nós temos que, esse zelo, esse cuidado com esse corpo é porque a presença de Deus habita nele. E isso é muito maravilhoso, tá bom? Então é esse cuidado que nós temos que ter. Lá em Levítico está dizendo assim, e a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o Espírito Santo de Deus veio para mim e para a sua vida para queimar toda a nossa oferta, vamos dizer assim, para que nós possamos ser aceitos por Deus, aleluia. E agora nós somos templo, nós somos a gente vai encontrar na Bíblia dizendo assim que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo. Então esse mundo, ele enxerga Jesus por meio da minha e da sua vida, aleluia. Então esse corpo, esse templo, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado, para que a presença do Espírito Santo continue sendo abundante nele, tá bom? Isso é maravilhoso para a gente pensar. Ainda falando um pouquinho da lição, no tópico 1, né? Tópico 1 do 1, eu quero só fazer um pequeno comentário aqui para despertar também a sua intenção, tá? Que ele vai dizer aqui no tópico 1 do 1, eu só quero dar uma ênfase naquela questão, no finalzinho lá, do 1 do 1, que ele vai dizer assim que o nosso corpo, dizendo assim, ó, comprados e selados. Lá no finalzinho ele vai dizer assim, como propriedade de habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Engana-se os que dizem que ele quer apenas um coração. O apóstolo Paulo, ele vai trazer essa orientação aos coríntios, tá? Essa orientação, tá bom? Então, lá em 1 Tessalonicenses, se você quiser ler comigo, vai dizer assim que o nosso corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim que o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele está interessado tanto no nosso corpo, quanto na nossa alma,
quanto no nosso espírito. Então nós precisamos cuidar muito bem, tá? E ainda no tópico 1 ele vai dizer assim, ó, o nosso corpo torna-se propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente o santuário, como Jesus prometeu aos discípulos. Então, o cuidado com o corpo é muito importante. Por quê? Porque Deus se manifesta por meio do corpo. E às vezes, quando você leu, talvez você já leu lá no livro de Levítico, aquelas exigências, né, que Deus fez para Israel na questão de animais puros e animais impuros. Aí não podia comer esse tipo de animal, não podia comer aquele tipo de animal. Aí vai ter uma lista lá. Inclusive não podia comer carne de porco, não podia comer gordura, não podia comer animal que rasteja. E você vai ler lá em Levítico, no capítulo 11, verso 2, essa lista que Deus vai dar para a nação de Israel, dizendo que alguns animais puros e impuros. Não é que na sua totalidade dizer que era um pecado comer aqueles animais lá. Porque a gente come esses animais no Novo Testamento. E não há uma contradição. Paulo não vai fazer ali uma apologia, a gente não comer carne de porco, aquela coisa toda. Tá, não é esse o propósito da lição defender essa lei dietética. Eu só quero dizer para você que no Antigo Testamento, Deus, ele se coloca como nutricionista da nação. Dizendo, olha, isso você come, isso você não come. Por que Deus faz isso? Porque Deus queria uma nação saudável, uma nação que tinha guerras pela frente, que tinha peleja, uma nação que tinha que crescer, que tinha que se multiplicar. Olha o que Deus falou para Abraão, olha para as estrelas do céu, Abraão, a sua descendência vai ser umas estrelas. Tá certo que ele está se referindo à igreja no futuro que ia agregar, mas a nação de Israel ali no livro de Levítico, ela tinha uma grande missão pela frente. E não podia ser um povo doente, não podia ser um povo que podia comer qualquer coisa aí, não. Você sabe que se você tiver com um machucado na pele, ou sofrer um acidente, você sabe que você não pode comer carne de porco. Por quê? Porque isso vai fazer mal para você. Então isso nos reflete aí o cuidado que nós temos que ter com este corpo. Porque, gente, quando a gente fica doente, quando a enfermidade vem para a nossa vida, a primeira coisa que a gente deixa de ir é no culto. E tudo que Deus mais quer com o nosso corpo é que a gente vá adorá-lo. Então já pensou para pensar o quanto que a gente tem que ser responsável no uso desse corpo? Então no Antigo Testamento o próprio Deus ele vai se colocar aí como nutricionista da nação, dizendo, olha, você vai ter uma alimentação tranquila, regada. Por quê? Porque eu preciso de um povo saudável. Então vai muito mais além do que é puro, que é impuro no sentido. Entendeu? É porque Deus queria uma nação saudável. Então a gente precisa ter este cuidado muito grande com a nossa saúde. Por quê? Porque o nosso corpo bem, ele adora a Deus bem. Quando o nosso corpo está bem, gente, a gente tem ânimo para pregar, para ensinar, para ir no culto, para fazer qualquer coisa que propor para nós no reino de Deus. E a gente enferma, tudo que a gente quer é ficar em casa quietinho. Entendeu? Nós precisamos estar bem, tá? Porque é através do corpo que nós prestamos aí essa adoração a Deus, tá bom? Isso nos chama atenção, tá? Ainda para concluir esse tópico 1 aqui, só dando uma pincelada para a gente poder ter uma ideia, a gente vai encontrar aí no Novo Testamento algo que me chama atenção. Aquele mandamento, talvez você nunca parou para observar, que não matarás. Então quando a gente olha para aquele mandamento ali, a gente muitas vezes pensa, não, pecado é só eu ir lá e tirar a vida de alguém. É que na verdade aquele mandamento, embora ele comece com não, ele subentende que ele tem um preceito positivo. Qual seria esse preceito positivo desse mandamento? Se eu não posso matar uma pessoa, o mandamento é não matarás, quer dizer que eu tenho que preservar a vida. Olha que coisa interessante. Então, Deus está dizendo naquele mandamento, olha, você não tira a vida de ninguém, mas você preserva. É o que está subtendido no texto. Então, nós temos que ser a quem? Aqueles que preservam a vida. Entendeu? Aquele que preserva a vida. Tá bom? Então, não matarás, quer dizer que eu tenho que ser um preservador da vida. Então, é tão interessante que o suicida, por exemplo, ele não tem salvação. A gente vai encontrar isso na Bíblia. Aquele que tira a sua própria vida, o texto já vai dizer para nós que ele não tem uma chance de salvação, porque ele tirou uma coisa que ele não tinha poder para tirar aquilo. Tá? E a gente precisa pensar nessas coisas. Então, tudo aquilo que eu trago para o meu corpo, que degrada, que corrompe, que traz enfermidade, eu posso dizer que eu estou ali transgredindo este mandamento, não matarás. Não matarás. Tá bom? Isso é interessante a gente pensar. Tá bom? E ainda, chamando a nossa atenção aqui para essa questão não matarás, então cuidado com o corpo é interessante. Então nesse mandamento não matarás, ele é muito abrangente, para a gente pensar que a gente tem que ser um preservador da vida. Por exemplo, as leis, por exemplo, de trânsito, por exemplo, as sinalizações, que muitas vezes a gente desobedece, a placa diz para a gente 80, a gente vai a 90,
colocando aí a nossa vida em risco, é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar direitinho, tá? Porque se a gente sofre um acidente lá na frente e a gente depois, né, quando chega lá no dia do juízo e for computado que a gente colocou a vida da gente em risco, e talvez aí você pode ter a sua salvação comprometida porque você desobedeceu uma lei, uma norma que foi colocada por Deus. Então, trazendo isso para essa lição, o corpo como propriedade e habitação divina nos chama a atenção aos cuidados. Que a gente tem que se esforçar a cuidar bem da alimentação. Para quê? Para que a gente possa, para que este corpo possa estar preparado para cumprir o seu propósito, que é adorar a Deus. E isso é muito maravilhoso. Ainda comentando no tópico 2, tá? Só dando uma pincelada, que ele vai dizer assim, não sabeis vós, tá? Olha o que ele vai dizer assim, não sabeis vós, tá? E já no finalzinho do tópico, ele vai dizer assim, depois do pecado de Adão e Eva, depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais e folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, ou seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição com objeto de tentação e cobiça. Então aqui, o escritor da lição já vai tratar uma outra área, né? Falando do nosso corpo, que ele tem que ser bem coberto. Na verdade, gente, quando a gente vai para a gente vai observar que Adão, quando peca, a primeira coisa que ele descobre é que ele está nu. Então a nudez, ela vai ser símbolo do pecado. Ser símbolo do pecado. Vai se tornar um símbolo do pecado na Bíblia, porque foi a primeira coisa que Adão descobriu. E aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção para essa questão do nosso corpo, o jeito que a gente veste ele, tá? Na verdade, nós refletimos aí, Paulo vai falar um versículo bem interessante assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o cristão, ele tem que se vestir com pudor. A mulher, ela precisa se vestir com pudor, tá? A sensualidade é tão abrangente na nossa sociedade, a moral tão baixa, tá? Ela tem trazido aí algumas dificuldades para os cristãos. Mas o cristão precisa entender que o corpo tem que ser coberto. É um pecado terrível provocar sensualidade. Ou melhor, se vestir sensual a ponto de provocar o desejo no próximo. Então, o sensual, aquele que se veste sensual, seja homem, seja mulher, a ponto de que outros olhem e desejem, ele está cometendo um pecado sério. Além dele estar sendo pecador, ele está sendo corruptor, porque ele está levando outros também aí ao pecado, e isso vai trazer prejuízos seríssimos aí para a sua vida, tá? E eu quero só deixar uma referência para nós, tá? Pensarmos nisso, tá? Então aqui o apóstolo Paulo ainda vai tratar dessa questão que o nosso corpo ele é para adorar a Deus, tá? Essa questão da sensualidade. E ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, que o padrão moral está tão baixo, onde a sensualidade, a pornografia nas mídias rola solta, tá? Como o apóstolo Paulo disse bem assim, ó, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, tá bom? E eu acho interessante quando o apóstolo Paulo vai falar da prostituição, ele vai dizer assim, fugir da prostituição. Fugir. Tá? Por quê? Porque a prostituição é um pecado, vai surgir contra o corpo. Eu acho interessante também, e curioso, que o apóstolo Paulo vai falar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui já falando, fazendo uma análise geral da lição. Então nós temos dois contrastes. Primeiro, quando ele fala da prostituição, ele diz fugir. Quando ele fala que o diabo, resistir. Então, trazendo entre aspas aqui, a prostituição já tem um poder muito grande, a sensualidade já tem um poder muito grande, a prostituição já tem um poder muito grande de atrair. Então o homem que ele para paquerar, vamos dizer assim, o pecado, ele possivelmente vai ser aí seduzido por ele, tá bom? Quem lembra de José, quando tentado seduzir pela mulher de Potifar, ele zarpou fora, entendeu? Então quando o apóstolo Paulo fala assim, fugir da prostituição, fuja hoje, fuja amanhã, fuja depois de amanhã, fuja ano que vem, fuja até Jesus voltar.
A Bíblia diz lá em Provérbios que só os loucos zombam do pecado. Entendeu? Então, ou seja, o pecado não é brincadeira de nenhuma forma. E a gente precisa pensar nisso. Só louco zomba, só louco brinca com o pecado, só louco acha que é brincadeira o pecado. Não é. Então, isso aqui são coisas para a gente pensar, que vai estar sendo aí tratada na nossa lição, tá bom? E que você vá na lição, que você vá aprender um pouquinho mais, tá? Então, essa questão da imoralidade, prostituição, essas coisas aí são seríssimos, tá bom? Para a gente pensar. E ainda a questão, falando ainda da questão da sensualidade, quando o corpo fica sujeito à exposição, né, levando o outro a sentir uma atração pelo corpo de alguém, isso é muito sério. Porque no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai dizer bem assim que se um homem olhar para uma mulher e desejar ter com ela, já cometeu adultério. É um assunto mais sério agora, entendeu? Quem pensa que a lei era difícil é porque não conheceu a graça, né? Então, as coisas ficaram um pouco mais complicadas agora. Mas a questão da sensualidade, a questão do pecado, ele vai ser pecado, o pecado vai ser consumado, vamos dizer assim, gerado, quando o homem olha e deixa que aquele desejo trabalhe no seu coração. Deixa que o desejo trabalhe no seu coração. Quando o homem olha para uma mulher sensual e ele deseja aquilo, ele vai para casa pensando no que ele poderia fazer se ele tivesse a oportunidade, o pecado está sendo gerado no coração. E aí o pecado é consumado. E Deus já considera que aquela pessoa já cometeu tal pecado. Isso é muito sério. Então, a gente ainda falando nessa questão de sentimento, é muito importante que nós temos que policiar muito a nossa mente. Nós somos atacados o tempo todo pela sensualidade na mídia, na TV, nos cartazes. E na sociedade atual, que é uma sociedade que a moral é muito baixa, para a gente não ser contaminados com isso. Eu estou sendo sincero com vocês aqui e dizer isso para vocês, que muitas vezes o homem de Deus é tentado ver alguma situação e Satanás vai, tipo assim, impulsionar aquilo para o coração dele para que ele gere um sentimento, um desejo, e às vezes fica pensando as coisas. E quando a gente fala de pensamento, é muito difícil controlar pensamento. Pensamento é um negócio tremendo, mas a gente tem que fazer o quê? Substituir. Às vezes a gente não consegue parar um pensamento, mas pode ser substituído o pensamento, entendeu? Para que a gente possa aí ter o controle dele. Não deixar que sentimentos pecaminosos achem guarida, ou vamos dizer assim, criem raiz no nosso coração. Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 ao 5, vai dizer que nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Entendeu? E Paulo vai dizer no outro texto, dizendo assim, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há algum louvor nisso, pensar. Então, aqui já, para a gente poder tratar desse assunto aí, que é interessante, tá? E ainda falando da questão da sensualidade, né? Para a gente não ser tentado, que é uma coisa muito séria. Tem um outro texto que vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, o que você deixa gerar no seu coração? Isso pode te produzir vida ou pode te produzir morte. Então, o escritor a Provérbios já vai dizer assim, cuide bem com aquilo que você deixa entrar, achar espaço. Cuide bem com aquilo que você deixa achar espaço no seu coração, porque o que você deixa entrar no seu coração vai definir, entendeu? Se você vai ter vida ou morte com isso. Então, guarde bem o seu coração, guarde bem aquilo que entra no seu pensamento, guarde bem aquilo que você trabalha na sua mente, porque disso vai gerar uma ação depois, e se essa ação, se o que você deixou entrar não vai fazer bem para você, vai te levar ao pecado, tá bom? Isso é muito interessante a gente pensar. Ainda no tópico 3, só quero dar uma ênfase, propriedade e domínio, tá? E é uma coisa interessante também a gente pensar, né? No tópico 3, essa questão da propriedade e domínio, vai dizer assim que nós somos membros de Cristo e o templo do Deus vivente. Isso nos chama a atenção, tá? Porque mesmo nós salvos em Cristo, irmãos, vai existir uma batalha dentro de nós. O apóstolo Paulo ele vai deixar isso bem claro, dizendo que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então, dentro de nós, é como se tivesse, vamos dizer assim, na verdade, tem duas naturezas. A natureza do espírito e a natureza da carne. Mesmo que a gente aceitou Jesus Cristo como Salvador, a gente nasceu de novo, nós somos nova criatura, mas a natureza carnal, a pecaminosa de Adão, ela ainda nos acompanha.
E a gente tem que ter muito cuidado para quê? Para que essa natureza de Adão, que ela está dentro de nós, mesmo depois da conversão, ela tem que permanecer inerte. Ela não pode ter vida, ela não pode ter desejo. E isso vai demandar muito da gente, entendeu? Da nossa relação com Deus. Então, quando a gente deixa as coisas do Espírito, a gente provavelmente vai cumprir com os desejos da carne. Os desejos da carne vão nos levar ao pecado. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, aqueles que andam segundo o Espírito não cumprem com os desejos da carne. Então, agora eu sou dominado pelo Espírito Santo. A minha vontade tem que ser a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele vai deixar bem claro assim, já estou crucificado com Cristo, e a vida vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o nosso sentimento agora tem que ser, estamos crucificados com Cristo. A vida que a gente vive agora, a gente não vive mais na carne, mas a gente vive no Espírito, com o desejo de agradar a Deus, porque essa luta entre carne e espírito, ela vai permanecer até o arrebatamento da igreja. Quando nós somos arrebatados, encontrar com Cristo, teremos nossos corpos transformados, seremos glorificados, ficaremos livres dessa presença. Mas até que esse dia chegue, haverá uma luta dentro de nós. A carne querendo fazer aquilo que agrada a ela, e o que agrada a ela vai na contramão de Deus, vai ser pecado. E o Espírito querendo levar a gente a agradar a Deus. Então muitas vezes quando a gente vê, até escuta o pastor brigando, né? Vamos dizer assim, numa linguagem simples, né? Vem no culto, vem na oração, vem no louvor, vem no ensaio, e faz isso, faz aquilo outro. E a gente tem que achar, isso é complicado, mas o Espírito, gente, embora ele, e aqui é esse Espírito que milita, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, essa luta entre carne e Espírito depende muito da minha posição. Ah, Josué, o que você está dizendo? Você está dizendo que o Espírito Santo não é suficiente para dar vitória? O Espírito Santo é suficiente para me dar vitória, só que tem um detalhe, o Espírito Santo trabalha em cooperação comigo, entendeu? Então eu, que ando segundo o Espírito, busco as coisas do Espírito. E se eu deixar de buscar as coisas do Espírito, a carne vai prevalecer. Então oração, jejum, leitura da palavra, participação dos cultos, atividades na igreja, todas essas coisas alimenta a vontade do Espírito Santo na minha vida e faz com que a carne fique subjugada. Mas quando eu deixo de fazer essas coisas, eu estou dando aí vida para a carne. E ela vai prevalecer e vai me levar ao pecado. Então isso é interessante a gente pensar que o nosso corpo ele é propriedade, ele é domínio do Espírito Santo. E a gente tem que fazer de tudo para que Deus não perca esse domínio na minha vida. Quando eu deixo de andar no Espírito e passo a fazer agradar a carne, o Espírito Santo vai perdendo espaço na minha vida e ele não pode perder. Quando eu começo a buscar mais diversão, lazer, alegria, TV em excesso, essas coisas aí em demasia, o Espírito Santo vai perdendo força na minha vida. Entendeu? Então quando Paulo falou, não extinguais o Espírito, ou seja, não deixa a chama apagar. O apóstolo Paulo também citou um outro versículo que eu gosto muito dele, mas assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos é preolo lá no grego, que é encher transbordante, derramando. E isso é maravilhoso porque quando a gente se enche do Espírito Santo mesmo, transbordante, não vai ter espaço para mais nada que não agrada a Deus. Porque tudo que não agrada a Deus que cair na nossa vida vai ser jogado para fora. Então nós somos propriedade, nós somos domínio de Cristo. E a gente não pode deixar de alimentar esse lado espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer, não atente somente para as coisas que são da terra, mas para as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado e a vossa vida é escondida por ele. Então, do ponto de vista de Cristo, da visão de Paulo, nós já estamos com Cristo já, assentados com Cristo. Nós estamos numa posição com Cristo. E a gente não pode agora viver só nessa perspectiva da terra. Tá bom? Então, assim como o nosso corpo físico precisa ser alimentado, né, com os alimentos que a gente compra no mercado, que talvez você até plante lá na sua casa, o seu corpo físico precisa, o seu corpo espiritual, a sua alma e o seu espírito também, eles precisam ser alimentados também com coisas espirituais, para ele manter essa comunhão com Deus, que é importante, entendeu? Tem muito crente por aí, que a sua vida espiritual está morrendo. Morrendo como, Josué? Morrendo por inanição, ele não alimenta ela direito, ele vai na igreja uma vez por semana, e quando vai não participa direito do culto como se deve, e aí a vida espiritual vai morrendo, o Espírito Santo vai perdendo o domínio, e logo logo essa pessoa provavelmente vai acabar saindo da igreja ou caindo num pecado grave, se ele não tomar uma posição. Então essa batalha entre carne e espírito, ela é muito séria na nossa vida, e a gente precisa pender para o lado espiritual. Porque a natureza carnal, a perdão de Adão, aquela pecaminosa, ela vai acompanhar a gente até a volta de Cristo. Mas ela tem que acompanhar inerte.
sem ter ação nenhuma, sem ter desejo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos considerar como mortos para o pecado. Morto não tem sentimento nenhum. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo na sua carta. Então, isso é maravilhoso para a gente pensar. Não vamos citar as referências todinhas, não vai tomar muito tempo. Não quero que o vídeo seja longo, porque não é minha proposta explicar toda a lição. E ainda só quero fazer mais um comentário aqui, que eu amei, gente, nessa lição. Que eu amei é o tópico 2. E o tópico 2, que é o corpo como tabernáculo. Eu amei esse tópico. Por que eu amei esse tópico? Eu amei esse tópico por causa de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7. Tá? E eu quero ler com você. 2 Coríntios, no capítulo 2, e o verso 7, o apóstolo Paulo ele fez uma analogia que eu amei essa analogia. E ela tem tudo a ver com o nosso corpo. E eu quero só comentar ela com você e já vou estar aí encerrando a nossa visão geral da lição, né? Apesar que só vou até o tópico 2, né? 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 7. Olha o que ele falou. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para que se veja a excelência deste poder que vem de Deus e não de nós mesmos. Então o apóstolo Paulo, aqui nesse versículo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, ele vai comparar que nós temos a presença de Deus, que ela é excelente, mas o vaso é de barro. E isso é interessante por quê? Porque você que acompanha o noticiário, você vai ver que, ainda mais lá na Arábia Saudita, tem uma briga por petróleo, tem briga por terrenos, por minas que tem ouro, e aquela coisa toda. Então você vai ver muitas demandas políticas e gente brigando por ouro, por petróleo, uma série de coisas. Mas você não vai ver ninguém brigando por barro. Na verdade, você não vai ver nenhuma demanda política por barro, né? Então o barro, ele não tem muito valor, ele não tem valor na nossa sociedade. O barro não tem valor, o barro é encontrado em qualquer lugar, entendeu? E por isso não há essa demanda, entendeu? Então o barro não tem valor, ele é encontrado em qualquer lugar, não há brigas políticas por causa do barro. E uma outra coisa interessante também, que este barro, além dele não ter valor, ele é frágil, barro frágil, como um vaso de barro, por exemplo, ele se quebra com facilidade, entendeu? Ele se quebra com facilidade. E nós somos o vaso que é de barro. Lá no livro de Jeremias, por exemplo, quando a nação de Israel começou a achar que era tal, né, e que podia fazer o que quisesse, Deus pega Jeremias e fala: Jeremias, pega uma botija de barro aí e vai lá falar com os líderes da nação. E ele pega a botija, vai jogar no meio, a botija vai se esparrafar, e Deus vai dizer: olha, eu vou fazer com vocês como eu fiz com esse barro aí. Então assim somos nós. As pressões da vida nos quebra, a nossa saúde é frágil, nós somos falhos, qualquer coisinha a gente já se estrambelha todo, porque nós, como barro, somos frágeis. E uma outra coisa interessante também, que eu achei interessante nessa analogia, além de nós não termos valor, de nós sermos frágil, o barro não tem do que se gloriar. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o barro, por exemplo, ele é tirado do meio da lama pelo oleiro, ele é amassado, tirado as impurezas e depois queimado. O vaso de barro, por exemplo, ele é feito segundo a vontade do oleiro, entendeu? E se você ler o livro de Jeremias, você vai observar que tem até um questionamento: pode o barro questionar o oleiro? De dizer: faz-me desta maneira? Seria até um absurdo imaginar o barro dizendo para o oleiro: faz-me dessa forma, eu não quero ser isso aqui, né? Então nós somos esse vaso de barro. Então a gente não pode em nenhum momento questionar o oleiro. A gente tem que ficar feliz só de ser essa ferramenta. Mas olha que interessante, o barro também ele não tem querer. Tá? O barro ele não tem querer. O oleiro faz conforme a sua forma, conforme o desejo dele. Tá? Mas o que eu acho mais interessante nessa analogia de Paulo, aí em 2 Coríntios, é que mesmo o barro não tendo valor, sendo frágil, não tendo querer, não tendo que se gloriar, mas esse barro, gente, ele é a matéria-prima do oleiro. E o nosso Deus, ele é o oleiro. E ele gosta de trabalhar com barro. Isso é maravilhoso, não é verdade? Então, meu irmão, sabe por quê que eu acho interessante que o oleiro gosta de trabalhar com barro? Porque o barro, ele é moldável. Grave isso aqui. O barro, ele é moldável.
Com o barro, o oleiro consegue trabalhar do jeito que ele quer, fazer uma peça do jeito que ele quer. Isso é maravilhoso. Isso nos remete que nós precisamos nos alegrar por sermos, sabe o quê? Barro nas mãos do oleiro. Nós não temos motivo de nos orgulhar, porque a gente é tirado do meio da lama, é pisado, é trabalhado, mas nós somos a matéria-prima do oleiro. Meu irmão, você que está assistindo essa pré-aula aqui, você é a matéria-prima do oleiro. E a graça que repousa em você como barro é que você é moldado. Você pode ser moldado. Então, quando Deus começar a trabalhar na nossa vida para um processo de melhora, às vezes nos corrige, a gente tem que se alegrar com isso. Por quê? Porque Deus, como oleiro, está trabalhando barro. E Deus trabalha com pessoas moldáveis. Tá? Lá em Mateus, a gente vai encontrar o sermão das bem-aventuranças, que diz assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra manso me chama a atenção ali, porque o que é uma pessoa mansa? Vamos pegar assim uma questão do animal. O que é um animal manso? Um animal manso é um animal que é fácil de se conduzir. Entendeu? Quando eu vou em algum sítio, por exemplo, e eu gosto muito de andar a cavalo, e quando eu vou no sítio da minha irmã e tem um cavalo novo, eu já pergunto: esse animal é manso? Por quê? Porque se ele for manso, eu vou montar nele, vou conduzi-lo com tranquilidade e vou me divertir. Mas se ele for um animal que não for manso, provavelmente eu vou acabar no chão. Então, os mansos são os que herdarão a terra. Então, ou seja, aqueles que são fáceis de se conduzir, aqueles que são fáceis de moldar, aqueles que são fáceis de guiar pelo caminho, esses que vão herdar o céu. Então, meu irmão, a proposta desse pequeno vídeo aqui, já tem um tempinho bom que eu estou falando, é despertar você para essa lição da Escola Bíblica Dominical, que vai ser realizada no próximo domingo agora, que você não perca, que você vai. Vale a pena ser um aluno da Escola Bíblica Dominical e que Deus tem bênção para a sua vida. Quem sabe os melhores pastores, os melhores presbíteros, os melhores dirigentes foram alunos excelentes da Escola Dominical. Como disse o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, né? A Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor na casa do Senhor. Então, isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e que você vá à Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. O que eu falei aqui é só para despertar você. Você pode ver que a gente citou os versículos resumidos, não citei todas as referências. Por quê? Porque eu quero que você vá na sua classe aprender da palavra de Deus e que você vá com o sentimento de ajudar o seu professor. Classe não é lugar para debater assunto, ali é lugar para a gente aprender com o professor. Então, tudo que a gente vai levar para a classe da nossa Escola Bíblica Dominical, seja você um professor, seja você um aluno, tem que trazer edificação. Eu admiro o professor que trabalhou a semana inteira e que ele prepara a lição nas horas vagas que ele tem e ele vai para o domingo ali levar a palavra de Deus para a classe. Então, eu preciso valorizar o professor que se preparou, que orou a Deus, que estudou a lição. Eu preciso valorizar isso. E o professor também tem a sua responsabilidade também de valorizar o aluno. Porque boa parte da nossa cidade, a gente conhece, o povo trabalha de segunda a sábado. Então, boa parte das pessoas, dos nossos alunos da Escola Dominical, só tem um domingo para acordar cedo. E ele, mesmo assim, ele sacrifica esse domingo para ir numa Escola Bíblica Dominical. E o professor precisa muito valorizar isso, tá? Por quê? Porque o professor está ocupando um tempo que é dos outros. E o tempo dos outros talvez não tem tanto valor para mim, mas tem muito valor para ele. Então, a aula tem que ser edificante, tem que glorificar a Deus, tá? Tem que edificar. Então, o professor tem que ter essa preocupação de trazer algo para a classe que edifica a classe. Assuntos irrelevantes que não edificam devem ser descartados. Por quê? Porque aí perde o tempo o professor e perde o tempo o aluno. E se o professor não se dedica também, o aluno não se sente motivado a ir na escola dominical. Fala: não, eu vou lá saber, eu vou aprender o quê? Eu já sei. Olha que ele não estudou a lição, não estuda, não se dedica. Então vai desmotivando a classe, entendeu? Mas que você que está ouvindo esse vídeo, que vai assistir, vou postar nos nossos grupos depois, que é professor, se dedique na preparação da sua aula. Por quê? Porque dessa forma você vai motivar os alunos a ter interesse em participar da sua aula. Vai ver que você se dedicou, que você orou e vai valorizar a sua aula também. E o aluno, e você que vai ser aluno também, vá com o sentimento de ajudar o seu professor. É muito chato e não edifica ninguém
quando o aluno faz perguntas para testar o conhecimento do professor. Tá? Nenhum professor da escola dominical, por exemplo, ele é um formado em teologia, é alguém que exerce a profissão financeiramente. Somos voluntários, cada um ensinando de acordo com aquilo que recebeu do Senhor. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos foram chamados para esta obra. E eu, como aluno, preciso respeitar isso também. Que se ele está ali é porque Deus chamou, é porque Deus colocou. E eu preciso respeitar e considerá-lo. E jamais fazer perguntas para minar o conhecimento ou fazer perguntas fora da lição para desvirtuar o raciocínio do professor. Eu já sou professor há algum tempo já de escola bíblica e de cursos teológicos, e às vezes eu vejo perguntas que me tiram da linha de raciocínio que eu planejei para a classe. Se eu paro para responder uma pergunta fora da lição, a minha mente ela sai do planejamento que eu tinha planejado para ministrar e vou trabalhar outra linha de pensamento, e isso vai me trazer um problema, porque até eu trazer a minha mente de volta para a linha de raciocínio que eu tinha preparado para a classe, a aula pode ser desvirtuada aí. Então é muito interessante isso, porque a gente precisa entender que é um momento importante para a gente se edificar uns aos outros. O aluno, quando ele lê a lição, quando ele se interessa, ele ajuda o professor, e o professor fica feliz da vida com isso. E a gente tem que ter esse sentimento, tá? De ir para a classe, para ajudar o professor, para trazer coisas que edificam. Porque a boa parte das aulas são 40 minutos, já é um tempo resumido já. E a gente precisa aproveitar ao máximo para valer a pena, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, te enche com a sua graça, e que você domingo vá ao EBD aprender da palavra de Deus, esses assuntos tão importantes relativos ao nosso corpo, tá bom? Que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim for da vontade do Senhor.